Hoje a gente vai fundo em um jogo indie chamado Daemonlogy. E essa não é só uma análise de um jogo, não. É uma deconstrução psicológica sobre a própria natureza da verdade, especialmente quando um sistema precisa desesperadamente encontrar um culpado. O jogo já joga essa premissa na nossa cara, logo de cara. Você tem 5 dias para achar uma bruxa. Mas e se o verdadeiro monstro for quem está caçando? É essa pergunta que vai guiar a gente por essa história toda. Então, vamos nos transportar para a Escócia em 1674. Imagina uma vila pequena, isolada, onde o medo e a paranoia já tomaram conta de tudo. É nesse ambiente totalmente tóxico que o nosso personagem, um caçador de bruxas, chega com a missão de encontrar a verdade. E aqui está o pulo do gato do jogo. O tempo. O relógio não para. E cada conversa, cada investigação, gasta horas preciosas. E a regra é clara. No 5º dia, alguém tem que ir para a forca. Não importa se existem provas ou não. A pressão é brutal desde o primeiro segundo. E assim que a gente começa a investigar, a confusão se instala. É uma teia de acusações. O jogo apresenta vários personagens. E todos, eu digo todos, são suspeitos. E cada um aponta o dedo para o outro. O primeiro que a gente conhece é o Oswin, o ferreiro. Foi ele que nos chamou. E olha, a aparência dele já é um choque. Ele usa uma grade de metal no lugar da mandíbula, o corpo dele é todo marcado, ele é uma figura visualmente perturbadora, o que já atesta a nossa tendência de julgar pela aparência. O Oswin, sem nem piscar, já acusa a pastora. Chegando na casa dela, a gente encontra as ovelhas dela mortas. A dor dela parece genuína, mas ela devolve a acusação na hora, dizendo que foi o ferreiro que amaldiçoou o rebanho. A história já começa a ter furos ali mesmo. Tentando achar alguma direção, a gente vai falar com o padre Wisdian. Ele parece um cara sensato no início, mas rapidinho ele começa a fazer acusações sérias e super vagas, usando a autoridade dele para espalhar mais veneno, mais suspeita, mas sem nunca apresentar uma única prova. O padre acusa uma curandeira, a Lilia, de dançar com as sombras. Mas quando a gente encontra a Lilia, ela é o completo oposto. Calma, racional. Ela não acusa ninguém, a não ser o próprio padre, dizendo que o fanatismo dele é o verdadeiro perigo ali. Aí, no meio da floresta, a gente encontra a Criselda. Ela é basicamente o estereótipo da bruxa de filme. Grita maldições, fala do diabo, ameaça todo mundo. Ela é a suspeita mais óbvia que existe, o que, ironicamente, a torna a mais questionável de todas. E por fim, tem o Bethwell, o pescador. Visualmente, ele é o mais diferente de todos, com o corpo coberto de pelos, o rosto deformado. Mas, pasmem, ele é a pessoa mais calma e sã da vila inteira. Ele insiste que ali não tem monstro nenhum, só gente simples. Então olha só o ponto crucial aqui. Logo de cara, a gente tem duas acusações diretas que não podem de jeito nenhum estarem certas ao mesmo tempo. O ferreiro culpa a pastora culpa o ferreiro. Não tem um caminho claro, só contradição desde o começo. E com o tempo se esgotando e as contradições só aumentando, o jogo nos oferece sua principal ferramenta para achar a verdade: a tortura. E é exatamente aqui que a investigação inteira começa a apodrecer. Sabe, psicologicamente falando, uma confissão forçada não tem nada a ver com a verdade. Quando uma pessoa está sob um estresse extremo, o cérebro tem uma única prioridade: sobreviver. A pessoa vai dizer qualquer coisa mesmo, que o interrogador queira ouvir, só para a dor parar. E a gente vê isso na prática. Sob tortura, a pastora confessa, admite que sacrificou as próprias ovelhas ao diabo só para amaldiçoar o ferreiro. Uma confissão clara, direta. Parece que o caso está resolvido, né? Só que não, porque aí a gente submete o ferreiro ao mesmo método. E, adivinha só, ele também confessa. Diz que invocou Lúcifer na forja e mandou lobos do inferno para matar as ovelhas. Agora a gente tem duas pessoas confessando o mesmo crime, de jeitos totalmente opostos. E para bagunçar de vez o coreto, a Lilia, a curandeira, também confessa. Ela diz que é a verdadeira bruxa, que aprendeu tudo com a Criselda e que tentou envenenar o padre. Pronto, agora 3 pessoas diferentes confessaram ser a única bruxa da vila. A verdade virou fumaça. E então, o 5º dia chega. O tempo acabou. A vila exige um sacrifício, o contrato exige um culpado. Uma escolha tem que ser feita, e ela vai ser baseada num mar de mentiras, dor e contradição. A situação é essa. Várias confissões que se contradizem, 0 provas físicas, um assassinato real até foi confessado no meio do caminho pelo padre, mas não é por isso que a gente está ali. A investigação não levou a verdade nenhuma, só um dilema impossível.
E é aqui que o jogo dá o seu checkmate. A gente percebe que a pergunta nunca foi quem é a bruxa. A verdadeira pergunta é: para que serve uma caça às bruxas? E a resposta é aterrorizante. Se a gente olhar para trás, tudo que parecia sobrenatural, na verdade, tinha uma explicação bem pé no chão e muito trágica. A mandíbula destruída do ferreiro é envenenamento por fósforo do próprio trabalho dele. A aparência do pescador, uma doença hereditária rara. As maldições da velha, Alzheimer. E os tais sonhos proféticos, pura e simples paranoia se autorrealizando. E aí a gente se lembra daquela frase do pescador que a gente provavelmente ignorou completamente. Você não vai encontrar bruxas aqui, apenas a sua própria alma miserável. Caramba! Ele estava nos dizendo a verdade o tempo todo. O verdadeiro terror de demonologia é essa ficha que cai. O sistema do jogo nunca foi feito para encontrar a verdade. Ele foi projetado para produzir um culpado. O nosso trabalho não era ser um detetive, era ser um carrasco, cumprindo um contrato. Qualquer escolha serve, porque o objetivo nunca foi justiça, sempre foi a execução. E no fim, o jogo nos deixa com essa reflexão. Quando um sistema não busca a verdade, mas só exige uma vítima para acalmar o medo de todo mundo, quem é o verdadeiro monstro? A bruxa, que talvez nunca tenha existido, ou quem a cria e a coloca na forca?